Fala pessoal, tudo bem? João Gabriel Desiderato, advogado criminalista. Esse é o 26º episódio do nosso Adcrim Podcast, podcast voltado, à advocacia criminal. E vamos falar hoje, de forma rápida, sobre a prova ilícita e a prova ilegítima dentro do processo penal e a diferenciação entre ambas aí, tá? Então, quando você se deparar com provas ilícitas ou provas ilegítimas, o que significa? Vamos falar primeiro da prova ilícita. A prova ilícita ela é obtida por meios que violam os direitos fundamentais ou normas legais, tá? Então, é aquela prova que a forma que ela foi obtida vai violar tanto os direitos fundamentais ou normas legais. A gente pode usar, por exemplo, uma gravação feita sem autorização judicial ou uma confissão obtida mediante tortura. Esse é um exemplo clássico também que os doutrinadores usam, né? Essa confissão, a prova da confissão obtida mediante tortura. Essas provas elas são inadmissíveis no processo penal. Elas ferem princípios da Constituição Federal, direito à privacidade, integridade física e moral. Tá? E o que seriam as provas ilegítimas? As provas ilegítimas, embora elas obtidas de forma lícita, elas são apresentadas ou produzidas em desacordo com as normas processuais. Tá? Então, ela pode ali ser obtida de forma lícita, mas na sua apresentação ou na sua produção, ela foi feita em desacordo com as normas processuais. A doutrina usa bastante o exemplo de uma testemunha que depõe sem prestar juramento, ou um documento que não foi devidamente autenticado. Essas provas elas podem ser desconsideradas pelo juiz, tá? Mas não necessariamente são excluídas do processo. Elas podem ser desconsideradas, mas não excluídas. E no processo penal, como que funciona a utilização dessas provas? Da prova ilícita, da prova ilegítima? Como que é a forma que elas são tratadas? Elas são tratadas de maneira diferente, tá? As provas ilícitas, geralmente, elas não podem ser usadas no processo penal, na maioria das vezes, elas não podem ser usadas. A própria Constituição Federal de 1988, ela prevê lá no artigo 5º que as provas não podem, são inadmissíveis, né, no processo, as provas obtidas de forma ilícita. Então, isso significa que qualquer prova que foi ali obtida, né, produzida e obtida em violação aos direitos fundamentais, às normas legais, elas devem ser excluídas do processo, tá? E no que diz respeito às provas ilegítimas. Em alguns casos, tá, a prova legítima ela pode ser regularizada ou convalidada, dependendo da situação. Se essa irregularidade ela puder ser sanada, a prova pode ser admitida, como, por exemplo, um documento que não foi autenticado e depois, posteriormente, ele foi autenticado. Então, ele pode ser aceito. No entanto, se essa irregularidade for insuperável, aí a prova ela é desconsiderada pelo juiz. Tá certo, pessoal? É isso que eu queria passar para vocês. Podcast curto, da forma que a gente combinou nas últimas vezes. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem um like aí, compartilhem nosso conteúdo se ele for relevante para você. Um abraço, até a próxima.